Oi, oi. Então, hoje eu vou falar sobre vontade, sobre desejo, sobre entusiasmo e sobre constância. Por que eu vou falar sobre isso? Muitas das vezes você que está aí tem contato com um monte de grandes mentes, pessoas de sucesso. E muitas das vezes não sabe a fórmula que existe, a fórmula que elas usaram para serem pessoas com, a, com o título de sucesso. Primeiramente, vou dar um exemplo sobre Leonardo da Vinci, por exemplo. O que tinha de diferente naquele cara? Qual era a raiz do combustível que ele utilizava para fazer tudo que ele fez aí pela humanidade? É fazer alguma coisa pela humanidade, primeiramente. E, segundamente, a vontade que ele tinha. É aquele impulso inerente à alma dele que o levava a tomar as atitudes necessárias para conseguir fazer a obra que ele fez. Correto? Então a gente já tem ideia de que grandes mentes, grandes pessoas realmente são diferentes, realmente fizeram coisas diferentes para estar sendo hoje em dia postas como pessoas de sucesso. E essas pessoas elas tinham uma vontade que era fugaz, era uma coisa, é uma vontade que ultrapassa os limites do simples desejo de ser alguém, de ser um artista. Ele tinha uma vontade inerente. Então a gente vai chegar aqui no ponto de diferenciar a vontade do desejo, entende? O desejo, ele vem. É muito difícil você buscar a etimologia do desejo porque ela tem diversas fontes, mas uma delas é o desiderare, que vem lá do latim, e ela exprime um sentido de querer algo. É uma coisa como quase espiritual, é aquele impulso espiritual de ansiar por algo. Só que essa palavra foi tomando diversos é, pontos ali diferentes durante a evolução da humanidade e ela acabou tendo outros sentidos. E o desejo que eu falo aqui é esse desejo de, pô, tô com desejo de comer um frango com fritas, sei lá, tô com vontade de comer um frango com fritas. Tem uma diferença muito grande. E pode ser a mesma coisa. Você pode olhar o desejo e a vontade como iguais, mas aqui a gente vai situar a vontade como um impulso inerente, intrínseco, um impulso que está dentro de nós e que ele vem de um lugar lá profundamente, lá profundo do nosso inconsciente. Um filósofo que fala muito sobre vontade é o Schopenhauer. E sim, o mesmo que fala sobre a vida líquida, exato, esse cara aí. E o Schopenhauer, ele diz muito nas obras dele sobre a natureza da vontade, sobre de onde que vem essa vontade que a gente tem. Será que ela emerge de algum lugar inconsciente que a gente vê ela conscientemente? Vamos conceituar primeiramente o consciente e o inconsciente. Consciente é quando a gente está no estado de vigília aqui. Não estou falando que é isso, estou falando que é aqui para a gente entender nesse desenvolvimento. O consciente ele é uma coisa que está aqui a claridade. É quando a gente consegue deliberadamente, quando a gente consegue, a partir do nosso livre-arbítrio, tomar a consciência de algo e agir com a consciência. Já o inconsciente, ele vem de um local velado. A gente nem sempre direi que a gente não acessa ele, mas ele dá pulsos, ele emerge de certas formas do nosso consciente em diversos fatores. Formas essas como sonhos, atos, às vezes deliberados de, enfim, você pensar em alguma coisa que emerge de você não sabe de onde. Tipo assim, pô, tô aqui tranquilão, sentado, ou sei lá, vamos dar um exemplo que aí que muita gente se identifica. Tô num ônibus passando por cima de uma ponte e penso,
se eu pulasse dessa ponte? Se essa ponte quebrasse agora e caísse todo mundo aqui? Muitas vezes você fica, o que eu tô pensando isso e tal? Então, isso são coisas que emergem do inconsciente que existem diversas linhas filosóficas e psicológicas que abordam esse tema, mas pelo que faz mais sentido para mim, ele é uma coisa que está conectada com toda a gama de conscientes que existem pelo mundo. Então, todas as coisas, todas as pessoas, ela têm um consciente e um inconsciente. Esse inconsciente ele está emaranhado numa grande teia, numa grande linha que conecta todos e dá um fator em comum. E esse fator em comum é o que a gente chama de inconsciente coletivo, como Jung aí, né, pôde explicar pra gente. Então, esse consciente e o inconsciente eles estão diretamente ligados com a nossa vontade. E como que a gente lida com as nossas vontades e como que a gente mantém essas nossas vontades. E a diferença entre vontades e desejos, porque desejo, um exemplo aqui, eu trago muito para nossa vida cotidiana para você conseguir usar essa filosofia, para você conseguir usar essa ciência que eu passo como uma forma de você crescer na vida. Então, crescer na vida não digo você adquirir bens, ok? A gente tem que ter bem enraizado dentro aqui da cabeça quando estiver assistindo esses vídeos que os padrões de riqueza estão bem deturpados na sociedade atual, eles estão bem conectados com a matéria. Isso é um ponto que eu vou tocar aqui, sobre a sua vontade. A vontade que você tem de fazer alguma coisa, ela está ligada diretamente, ela está ligada basicamente pelo desejo de construir algo material, ou ela tem um viés, ou ela tem um, uma raiz numa coisa metafísica, numa coisa espiritual, numa coisa além. Você quer construir uma clínica de medicina, uma clínica de psicologia, porque você quer lucrar com isso, porque você quer encher teu dinheiro de bolso, porque você quer ter nome para o seu ego, ou você quer construir uma clínica de medicina, psicologia para conseguir trabalhar e ajudar as pessoas a crescerem, a se curarem e a terem um entendimento maior sobre si mesmas através da biologia, ou através da psicologia, da filosofia, e dessa forma terem uma vida melhor, e dessa forma eu poder estar usando esses meus potenciais, essas minhas habilidades para algo que vai além e não simplesmente para a matéria. Não quer dizer que você, para ser um grande Leonardo da Vinci, precisa ter esse viés espiritual, mas precisa. Ficou meio assim, né? Bom, para você construir grandes coisas na vida, você não precisa ter esse viés espiritual. Muitas pessoas aí têm uma determinação tamanha, têm uma vontade tamanha, mas não têm nenhuma aspiração espiritual. Elas só querem ser ricas e só querem fazer nome. E ok, elas têm uma determinação, elas têm uma vontade, e isso prova que a vontade leva a lugares. Então a pessoa ter uma vontade muito grande, muito ferrenha, vai fazer com que ela construa grandes coisas. De fato, é só você ver aí, né, os negativos políticos e, enfim, Hitler, por exemplo, a vontade unida de virtudes, virtude unida de habilidades, ela pode ser bem negativa se você vê aí, né? Hitler, se você vê alguns governantes aí que usaram dessa vontade tamanha para fazer coisas negativas, a gente vê essa força da vontade, o poder que há na vontade. E isso me lembra, isso faz você se ligar que é um bom ponto para você se ligar. Por quê? Porque hoje em dia a gente está muito nessa de pô, tenho vontade de fazer isso, mas tenho vontade de fazer aquilo ali também, tenho vontade de fazer aquilo, e tenho vontade de fazer aquilo lá, e acaba que não faz nada, acaba que você. Muitas das pessoas estão mergulhadas num poço de inércia, onde elas têm desejos, e esses desejos são passageiros, e esses desejos eles são saciados por coisas que são a curto prazo, sexo, drogas, enfim, um monte de inputs que são de curto prazo e que fazem com que isso mate a nossa constância, que isso mate a nossa vontade de fazer coisas que são grandiosas. Por isso que hoje em dia a maioria das pessoas está
com dilemas muito grandes sobre depressão, crises existenciais, enfim, diversas coisas que são derivadas desses problemas. E então, na vontade, já caracterizamos, né, o que é desejo, o que é vontade aqui nesse nosso bate-papo, mas e a gente também já caracterizamos sobre a vontade dos grandes, sobre qual é a diferença de um Leonardo da Vinci ou de um outro artista qualquer da época renascentista, por exemplo. A diferença é que o Leonardo da Vinci, ele ficava dias e dias na frente do quadro que ele estava fazendo, ferrenhamente, totalmente concentrado e conectado no propósito dele. E como que ele tinha esse poder tão grande de conseguir focalizar essa energia tão grande num propósito, num foco ali? Pois ele tinha constância, ele tinha valores éticos e morais. Por exemplo, Joana Dark, por exemplo. A Joana Dark, ela tinha uma vontade assim, tamanha. Ela não queria simplesmente lutar, não era simplesmente pela guerra que a Joana Dark estava na guerra. Ela tinha um propósito, ela tinha um porquê de estar na guerra e esse porquê ele era muito forte dentro dela. Então tenha um porquê muito forte dentro de você. Por que eu estou fazendo esses vídeos? Porque eu vejo na possibilidade que a internet me proporciona e nessa capacidade que eu tenho de me comunicar uma luz que eu posso trazer para o mundo, porque você está no Brasil, você está em Portugal, você está aqui na Inglaterra, você pode estar em qualquer lugar assistindo esse vídeo e tendo contato com a sua essência, tendo contato com a sua consciência. Então eu tenho o meu propósito, eu tenho o meu porquê. Isso vai fazer com que eu passe pelos obstáculos. Isso fez com que a Joana d'Arc passasse pelas guerras que ela passou de uma forma resiliente, de uma forma perseverante, de uma forma constante. A constância aqui, nesse nosso bate-papo, ela expressa a sua lembrança do porquê que você está fazendo isso. Você não tem constância quando você não lembra o porquê que você está fazendo, você só vira uma coisa mecânica, entende? É aquela pessoa que vai trabalhar todo dia no supermercado e bota lá. Eu tô no supermercado com um pensamento: putz, vou entrar lá no supermercado porque eu vou ganhar meu salário mínimo e esse salário mínimo vai poder fazer com que eu compre um curso e desse curso eu vou fazer enfermagem e depois eu vou fazer a faculdade de medicina, papapá, papapá. Show, primeiro mês. Segundo mês, limpando a prateleira, esqueceu por que ela estava ali e só fica na mecanicidade ali. Estou fazendo isso aqui porque eu estou ganhando meus R$ 1.000, isso está fazendo, já mudou os objetivos dela, já viu que ia ser muito difícil e tal, começou a passar pelos obstáculos. Aquela vontade dela não era tão uma vontade, era só um desejo, entendeu? Ela não teve a constância de continuar sempre lembrando do propósito. Esse é o ponto-chave que você precisa ter. E nessas vontades, na vontade de Joana d'Arc, de Leonardo da Vinci, por exemplo, elas tinham uma moral sólida e metafísica. Entende que você pode muito bem ter uma vontade, assim como eu disse, ter uma vontade muito fugaz de ficar rico, mas só para ficar rico e usufruir dessa riqueza aqui na matéria. Então isso vai te levar até certo ponto. Eu acredito nisso piamente. Tem várias correntes filosóficas e psicológicas que não se atêm a esses fatos, que não se atêm a essa capacidade de romper as barreiras das possibilidades quando você tem um viés espiritual. Elas simplesmente acham que só por ter vontade você tem acesso a esses contatos. Mas eu já não penso assim, eu já penso que para você ter e acessar tamanha capacidade de feitos, por exemplo, assim como Leonardo da Vinci e Joana d'Arc, você precisa ter sim um viés espiritual, você precisa ter essa essência sendo alimentada dentro de você. Quando você não está com o seu propósito alinhado com as suas vontades suas vontades mais profundas, que vontades mais profundas se caracteriza como contato espiritual, você não vai ter acesso a toda sabedoria que você pode ter. O sistema se autorregula. Um cara ele pode ter muita vontade, determinação de ir, de ficar rico, mas ele só vai conseguir chegar até certo ponto. O universo se autorregula, ele não vai dar tanta virtude, tanta capacidade para uma pessoa que é negativa. Ok, ele vai dar. Hitler, por exemplo, criou grandes cicatrizes na nossa história aí, porque ele teve a possibilidade de adquirir virtudes tamanhas, e determinação tamanha, capacidade estratégica tamanha de destruir e dominar países, mas ele não tinha esse viés espiritual de que é uma coisa
única em todo lugar. Cultura seja qualquer cultura, o amor ele vai ser amor em qualquer lugar, caridade ela vai ser caridade em qualquer lugar. Isso para mim, porque todos nós somos formados da mesma matéria, somos formados da mesma substância. Então, assim, faz com que o amor seja amor em qualquer lugar. A doutrina espírita está aí para nos expressar isso de forma científica, né? Mostrando que diversas perguntas são respondidas em diversos lugares com a mesma resposta, através de médiuns, espíritos. E isso faz com que a ética e a moral sejam muito importantes na caminhada da sua vontade, na caminhada do seu caminho, da sua jornada, porque quando você tem uma vontade, uma moral, você consegue acessar um maná ilimitado, infinito. Quando você começa a se perguntar aonde que está a raiz da minha vontade, ela está no mundo material e puramente no mundo material, ou ela está no mundo espiritual? E perceba que é muito sutil. Perceba que é muito sutil quando você quer construir uma ONG, por exemplo, de ajuda a crianças da África. Porém, você quer construir essa ONG de ajuda a crianças da África para conseguir um background no seu currículo para você ser um grande acadêmico. Ou você quer construir uma ONG para ajudar crianças na África, porque você vê isso como um ato de caridade e isso vai fazer com que você esteja mais em contato com a sua essência divina e esteja mais em contato com a verdade, que é a fraternidade, que é a harmonia, que é a caridade. Percebe? A mesma, é, o mesmo projeto, mas com dois viés diferentes. Viés material, viés espiritual. Então, aonde que está a raiz da sua vontade? Se pergunta aí. E se pergunta se essa vontade está realmente conectada com o que é a verdade. E se você ainda não sabe o que é verdade, eu acho que a gente nunca vai saber o que é verdade de fato. A gente vai estar sempre num processo de busca pela verdade. Mas isso é ótimo, porque quando a gente entende que isso é um constante processo, a gente percebe sobre a ilusão que há na desejo, a ilusão que há na vontade de conquistar coisas, que é o que está caracterizado na vontade material, simplesmente conquista. Porque percebe que quando você está aí batalhando, 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 isso é ciência, batalhando, 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 para adquirir um carro, por exemplo. Você adquire seu carro, seu primeiro carro, turbilhão de dopamina, comer mulherzinha no carro, pá, pá, pá. Já quero outro carro. Adquiri seu segundo carro, turbilhão de dopamina, pá, cordãozão, comprei meu cordão, pá, 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 pá. Mas chega um momento que você se defronta com com um sofrimento, com uma falta de resposta daquelas conquistas. Porque é aquilo, você pode comer pudim, 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 é fera. Vai ter um momento que a sua reserva de dopamina não vai mais ser alimentada por essas coisas materiais. Tem um teto, entende? Passou dali, chegou ali, é só a espiritualidade, é só ajuda, é só caridade. Não é uma coisa que você pode conquistar na matéria. É uma coisa que você conquista aqui e aqui. Então, essa falsa, esse caminho que é levado por esses desejos, pela satisfação desses desejos, é uma coisa que ele é muito perigoso, é uma coisa muito perigosa, porque chega um momento que você está ali, né, numa comunicação entre você e as respostas que você tem a partir desses desejos que são saciados, que você acaba se pegando num platô. Você chega nos platôs, e esses platôs eles são muito perigosos para sua mente, para sua alma, para o que você está construindo, porque isso vai gerar uma insatisfação. Essa satisfação ela se torna uma insatisfação, porque vê que é uma coisa limitada, uma coisa material, e a matéria ela é limitada, entende? Então, muito cuidado com essa ilusão dos desejos. Isso é um ponto muito, muito perigoso. Então, entender quais são as suas inspirações, qual é o motivo disso, e se esse motivo é uma coisa que está me levando, que vai me levar para algo positivo, é muito importante você não se perder durante esse caminho, né? E
entender também sobre os entusiasmos que você tem, sabe? Quais são os seus combustíveis? É muito bom você ter um profeta, um filósofo que seja sua influência, sabe? Para você ter ali uma jornada a seguir e uma jornada que já foi, né, ali aberta e um caminho a se espelhar, por exemplo. Isso vai fazer com que você esteja sempre se entusiasmando, sempre mantendo ali o seu estoque de energia tranquilo, show no caminho, mantendo a constância, relembrando que quando você tem contato com esses estudos do seu profeta, do seu filósofo, do seu cientista ali, influencer, você vai estar mantendo a constância, porque você vai estar lembrando do seu porquê. E bom, uma recomendação minha é você ter esses influencers, pessoas que realmente são conectadas com o viés espiritual, com o viés da caridade, né? Porque vai ter, sei lá, uma Bolsonaro como seu influência, pô. Vai ter, sei lá, enfim, alguma pessoa que simplesmente, sei lá, Thiago Finch, Copini, sei lá, mano, alguém que pra mim não tem nenhum viés espiritual aí, só quer dinheiro e pensar em balela, entende? Conquistar, dominância. E eu quero levar nesse sentido um simbolismo, que é o que mais caracteriza a força da vontade, que é a Excalibur, a espada, tá ligado? Da Excalibur, Rei Arthur. Então, a espada simboliza de forma mais fiel o que é o poder da vontade. E por quê? Porque ela nos mostra ali a espada mais afiada, a espada que tem o melhor temperamento, ela flui, ela corta os obstáculos que tem da melhor forma. E dessa simbologia da espada, a gente tem uma representação histórica muito boa, que é quando a espada está dentro da água. A gente tem muitas outras representações simbólicas da espada, como poder e força de vontade, como os SAS, que é a força especial aqui da Inglaterra. A gente tem as forças especiais, praticamente todas elas têm uma espada, uma faca na caveira, enfim, que seja. Elas representam a vitória sobre esse poder que temos, canalizando esse poder num objetivo, canalizando ele num porquê, entende? Quando a espada está dentro da água, isso caracteriza que ela está dentro desse inconsciente, está dentro dessa ilusão, com esse véu tapando. Isso faz com que a gente esteja aplicando essa vontade, nos simbologismos que eu estou usando aqui, num plano material, como por exemplo, simplesmente para matéria, simplesmente para troca de informações, input, output, aqui, mundo terrestre. Já a espada fora da água, eu vou tentar deixar aqui na tela uma representação disso. Eu vou estar melhorando também, eu preciso, né? Inclusive, se você não sabe, deixa o like aqui embaixo. E eu estou fazendo um mochilão pelo mundo. E durante esse mochilão acabaram que algumas coisas aconteceram, obstáculos, como há em tudo. Mas a gente transpõe, estou transpondo os obstáculos. Graças a Deus hoje eu tenho um lugar aqui para ficar. Não estou mais dormindo aí pelas praias e parques numa constante viagem. Ainda que esteja numa constante viagem, mas agora estou fazendo voluntariado. E durante essas viagens eu acabei sendo furtado lá na Itália, há um mês atrás, um mês e meio. Eu acabei perdendo meu celular que eu fazia os vídeos. Graças a Deus o ladrão deixou os celulares mais antigos, que ainda são ótimos para mim, por ser uma pessoa que, bom, sei que posso fazer muito com muito, mas com o que tenho agradeço e faço como posso. Mas abri durante esse tempo, depois de ser roubado, uma vaquinha, porque eu perdi meu computador, perdi meu celular que eu fazia os vídeos, perdi dinheiro pra caramba. Então eu abri essa possibilidade de ser ajudado, além de estar ajudando sempre com os conteúdos aqui gratuitos, num aplicativo que é a Vaquinha, tá sempre aqui embaixo o link para você me ajudar se você puder. E também tocando no ponto da sessão de expansão consciencial.
Eu tenho 3 vagas, eu tenho 2 vagas agora, eu acho. Porque, enfim, é uma coisa que é bem volátil, as pessoas começam a fazer e acabam que não tem a constância, não tem o propósito mesmo, é fincado ali na, na essência, na pureza. Então acabam que param de fazer. Então eu tenho mais 2 vagas da sessão de expansão consciencial. Se você não sabe o que é um projeto que eu tenho em que algumas sessões eu te levo a uma jornada de expansão consciencial dentro da sua vida, uma jornada prática. Sim, né? Existe teoria, existe estudo dentro dessa sessão, mas ela consiste em algumas técnicas em que eu aprendi, que eu canalizei, que são canalizadas através de mim. Kainan é só um canal. E isso faz com que eu consiga expandir, que você consiga expandir a sua consciência ao infinito e além. Então, isso vai fazer com que você consiga crescer mentalmente, profissionalmente, fisicamente, emocionalmente, nas relações. É uma expansão consciencial, ela vai expandir toda a sua consciência. E entenda consciência como tudo. Sim? Consciência é a base e a substância base da realidade. Então, tem a vaquinha aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Eu tenho consciência do meu potencial. 3 vezes. Todos os vídeos eu estou deixando aqui uma frase que vai fazer com que você consiga já estar entrando em alguma das técnicas que são canalizadas nesse trabalho que é a expansão consciencial, que é a técnica da mentalização, que é a técnica de você intencionar através de tudo que você estiver fazendo, usando a sua concentração, usando o poder do que é tudo, que é a consciência que reside, que se mantém em contato com a nossa mente, que é basicamente a mesma coisa, mas que tem como o veículo nosso cérebro. Então, nosso cérebro, ele, se você entender, nosso cérebro ele só faz ali as ligações neurais e tal, mas quem dá a interpretação, mais uma vez, para mim, na minha consciência, existem diversos estudos, mas quem dá a interpretação é a consciência, ok? Então, através dessa consciência, a gente vai estar trabalhando ela, vai estar entendendo quais são os poderes, quais são as suas vontades, sabendo trabalhar com essas vontades, aprimorando a constância, através também de uma energização que eu faço para a pessoa em específico. É claro que eu faço para todo mundo, e mais uma vez, eu não cobro, ok? Eu dou uma contribuição sugerida, a proposta é uma contribuição sugerida, e você dá o que você quiser, o que você puder, ok? Porque é importante também você aplicar um valor às coisas, entende? Para você se sentir no direito e se sentir no caminho de receber um valor daquilo. Tudo que vem de graça vai de graça, entende? E então, comenta aí embaixo. Eu tenho consciência de todo o potencial que tenho. Ou eu tenho consciência do potencial infinito que há dentro de mim. É melhor, melhor. Eu tenho consciência do potencial infinito que há dentro de mim. Comenta isso aqui embaixo 3 vezes. Eu tenho consciência do potencial infinito que há dentro de mim. Então, pra gente continuar nessa parada aí da espada e tal, os simbolismos aí são muito importantes. Sim, para nossa para aplicação da vontade na nossa vida prática, para a gente entender os símbolos e como eles podem nos ajudar a entender conceitos, como a vontade, que é um conceito muito abstrato e muito abrangente. Então, a espada ela nos proporciona esse viés de interpretação do poder que temos na espada. Por exemplo, tem ali umas cartas do tarô, baralhos ciganos, que também entram em contato com esses assuntos aí. Então, e aí, sua espada tá dentro da água ou tá fora da água? Bom se perguntar sobre isso. E sobre a questão da vontade, para a gente já estar se encaminhando aí para o final do vídeo, eu quero deixar um ponto de que, numa alusão, aqui vamos usar alegorias, a nossa vida é uma constante escalada, e a montanha é a vida. Nós somos alpinistas. E a gente, tá escalando, blá 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 blá, tá escalando. Só que a montanha, ela, tipo assim, convenhamos que ela é uma montanha, então ela tem uma área ali muito grande de possibilidade de escalar. Então você tá ali, ó, vontade. Tô com vontade, luf, lancei a parada que eu nem sei o nome que é, mas lancei a corda, travei a corda. Show.
começar a subir. Continuar subindo caracteriza a constância. Estou continuando subindo no meu sentido, que é a vontade. Estou aqui subindo. Durante essa escalada, eu posso sim discernir diversas formas de ir escalando, de pisar de uma forma diferente. Pô, naquela pedra ali eu não vou, mas nessa aqui acho que tá legal. Pô, mas eu tô indo no mesmo sentido. Prendi a corda lá, posso ir no pêndulo aqui, ó, prendi a corda ali. Posso pendular um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas o ponto a se chegar é constância. Tô lá, subindo. Agora se eu lancei a minha corda aqui, dei duas subidas. Pô, vou lançar ali agora. Solta pra lá hoje. Vou lançar pra lá. Luffy, lancei pra lá. Já saiu desse caminho. Então convenhamos que devemos manter a nossa vontade conectada com esse propósito. Não que deva ser o único, não que você deva sempre caminhar para o mesmo sentido, mas você manter a constância no porquê que você está aqui, no porquê que você veio para cá e no que você vai fazer quando você sair daqui. Sim, pluralidade de existências. Pluralidade de existências. Entender qual caminho você está seguindo, não só nesses anos que você tem, eu, por exemplo, como Kainan, você, seja quem seja. É você entender o que você está fazendo, por que você está fazendo a sua existência. Qual é o rumo que você está levando na sua existência. Ok, teve isso bem claro? Show! Agora você continua escalando nesse sentido. Não, pô, acorda num dia, tipo assim, se tu ficar, pensa que tu vai comprar um almoço no restaurante da Dona Maria e tu pede frango com fritas para ela, show, lá na cozinha, frango com fritas. Um minuto depois, Dona Maria, posso trocar? O universo é infinito, você sempre vai poder trocar. Claro, a não ser que você morra ou que você perca, sei lá, algum sentido, aí você não vai poder fazer muita coisa, mas no exemplo da Dona Maria, Dona Maria, um minuto depois, posso trocar? Pode, meu filho, o que você quer? Quero carne assada. Carne assada sendo feita. Ok. Sentei na mesa, não, Dona Maria, posso trocar? Pode trocar, o que você quer? Frango com a mediana. Tá bom, frango com a mediana agora. Ok. Não vai ficar pronto nunca, você não vai comer nunca daquilo. Ou a Dona Maria vai ficar puta contigo e não vai te dar nada, e vai te mandar embora. Eu já não quero mais, entendeu? E problemas, somatizações vão se acontecendo quando você não tem ali o caminho muito traçado, entende? Então, medita, para e se pergunta o que eu estou fazendo aqui, o que está mais conectado com a verdade, o que está mais conectado com a moral, com a ética, o que é uma coisa legal de se fazer, o que é uma coisa ruim de se fazer. É, pô, isso aqui tem a ver com uma evolução da humanidade. Vamos convenhamos que é preciso. Vamos lá, né? A gente já está em 2023. Pô, já aprendemos sobre filosofia pra caramba, sobre psicologia, temos física e a rodo, tecnologia. Tô com esse celular aqui, tu tá onde? No Brasil. Tô a 8.000 quilômetros de você, por exemplo, sei lá quantos são quilômetros, mas tô há 500 anos atrás não era possível. Irmão, 500 anos atrás, o nego tava discutindo se nego tinha alma, se preto, se negros tinham alma. Não é nem 500 anos atrás, bota aí 150 anos atrás. Há, sei lá, 70 anos atrás, Hitler tava matando judeu, tá ligado? Então vamos pensar em como que a gente pode crescer essa humanidade. Vamos lá. Né? Não vamos pensar só em enriquecer bolsinho, porque a gente sabe muito já. Quanto mais poderes, mais responsabilidades. Temos poderes, tá? Viu aqui esse vídeo até agora? Perdão, mas você já tem uma consciência que precisa fazer o bem. Desculpa, mas eu já abri a tua cabeça. Então agora você sabe que você tem que fazer o bem. Se não fizer o bem, vai receber. Não faz pelo amor, vai fazer pela dor. Que tema. Temos que temer mesmo a Deus. Não é temer de ter medo, é temer de temer. Ter temência por Deus e pelo universo, pelas forças que regem o universo, que já sabemos, muitas delas. Claro que vai ser um constante caminho para a perfeição.
mas a gente já tem muita capacidade, muita possibilidade. Já temos o livro dos espíritos, Bíblia, Alcorão, mecânica quântica, físicazinha, biologia, celular e tal. E aí? E aí? O que vai fazer? Vai querer mais dinheiro? Vai querer construir carro? Não, vamos lá, vamos melhorar essa situação. Trabalho social, evolução espiritual, medicina, ajudar os outros. Se encontre seu caminho. Senta, medita que vai aparecer para você. Show? Bom, pelo visto aí, hoje é o primeiro vídeo do canal que eu escrevi alguma coisa. Inclusive, escrevi atrás da passagem para entrar aqui em Londres. E foi só um estudo assim bem básico, só para eu conseguir me nortear aqui nesse assunto que eu acho muito importante falar sobre a vontade. É uma coisa que é essencial. Tudo que eu falo que é essencial, perdão, mas é. Então, eu acho importante fazer isso. Acho que foi legal. O que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo também. Participe para outras pessoas. Se você tem a capacidade de ajudar alguém, já começa aqui agora deixando o like. E além do like, vai lá na vaquinha. Você tem aí, pô, 50, 100 reais, 10 conto aí sobrando e tal. Vai lá na vaquinha dessa moral, porque isso vai ajudar muito eu poder fazer esse trabalho e continuar fazendo esse trabalho. Gentileza é gentileza. Show de bola? Isso aqui é um trabalho de caridade, é um trabalho que eu estou fazendo para ajudar, para elevar a sua consciência e sem fins lucrativos, tá ligado? Sem fim lucrativo nenhum. Até a sessão de expansão consciencial é sem fins lucrativos. É a contribuição sugerida pela simbologia de você estar ajudando com algo, de você estar dando valor a algo. Então, por isso, findo aqui o vídeo sobre vontade, alguns minutos aí, talvez 20, não sei, não tô olhando, não sei quando eu comecei, só comecei a falar e tô falando até agora, mas obrigado pela sua atenção até aqui, de coração mesmo, brigadão mesmo, e espero que você aplique isso aí, possa estar fazendo que você reflita sobre a vida, que você possa usar isso de alguma forma, use, não veja conteúdos aí para fora e simplesmente deixe isso aí entrar por um e sair pelo outro. Entende? Dê um sentido e uma prática do que você está fazendo. Show? Fique com Deus. Amo vocês todos, todo mundo. Até a próxima.